treino por pace. Já fez treino assim? Gosta dessa proposta? Primeiro entender o que é o pace, né? Pace é o quanto você consegue correr ou pedalar dentro de 1 km, qual que é a distância. Normalmente a gente converte isso em velocidade. Eu vou deixar no link aqui da descrição do vídeo uma tabelinha que está no site da TU Aventura que faz a conversão do qual que é o tempo para a distância que você está. Então, por exemplo, se você corre 6 minutos, 1 km, você corre a 10 km por hora. Então você já tem uma ideia do seu pace, que normalmente até nas saídas de prova, de corrida de rua, você tem as saídas às vezes por pace, para justamente esse patamar que a gente usa. A maioria dos dispositivos também trabalha por pace. E aí eu vou colocar o para que treinar por pace? Por que treinar por pace? Bom, primeiro ponto, eu dividi ele em três etapas, tá? Eu coloquei aqui na minha colinha aqui. Primeira delas é para você entender os seus limites, tá? Então, o primeiro ponto é: qual a velocidade máxima que você consegue atingir? Ok, quanto tempo você consegue essa velocidade máxima? E aí a gente faz um fracionamento disso. Qual que é a velocidade para um tempo maior, para uma distância maior? A gente vai fracionando para você entender qual que é a velocidade, quais são os limites que você tem de tempo na velocidade que você consegue atingir, até para trabalhar outros patamares de pace também. Outro ponto é dosar, é você saber dosar qual que é, pela distância ou pelo tempo que você tem, qual que é a velocidade que você deve impor para você ir no máximo, ou para você às vezes até aguentar fazer uma distância maior, tá? E outro que eu acho que é importantíssimo, que ele tem uma relação com esse dosar, é para você ter a noção. Então o que é a noção? Você sabe que, vamos supor que a chegada está a 1 km. Se você já está no 9º quilômetro, você está no 20º quilômetro, você já está no final de uma corrida de mountain bike e é só reta nesse final. O que você faz? Você consegue aguentar? Qual que é a velocidade que você deve empregar? Sabendo essa distância e tendo já essa noção, você já vai saber qual que é a velocidade, qual que é o pace que você vai colocar para essa prova, essa distância que vai fazer. Então, já sabendo para que você vai usar, eu trouxe aqui como treinar por pace, tá? Primeiro, você precisa, normalmente a gente usa dois parâmetros principais, ou uma distância, tá? Ou um tempo, que normalmente o tempo é o principal. Aí você vai deixar na telinha do seu relógio uma distância ou um tempo. Mas qual que é a velocidade, quais são as variações do pace que a gente deve trabalhar? Para isso, aí eu também trouxe outros subtópicos, que é, primeiro, teste. Não tem como você saber, você variar, trabalhar isso daqui se você não fizer testes. Vale fazer o teste ergospirométrico ou ergométrico para você fazer uma análise do seu máximo, teoricamente, de esforço e de velocidade, mas eu acho que principal também é teste de campo, e teste de campo onde você costuma treinar. Então, se você tem uma volta num parque, um quarteirão, um lugar, é ali que você vai fazer o seu teste, porque se basicamente você treina nesse lugar, o melhor lugar de fazer o teste é nesse lugar que você já treina, e você vai pegar os patamares. Se você vai fazer um teste de 1 km e 600, vai fazer um teste de 3K, vai fazer um teste de 30 minutos, independente do protocolo do teste, ali a gente vai coletar informações de quais seriam os máximos que você consegue, tanto para as distâncias mais longas quanto as distâncias mais curtas, e trabalhar os percentuais em cima disso. Então, sem essa informação, não dá para saber o que a gente vai fazer, tá? Número 2, eu também joguei nessa listinha aqui, é o nível. Qual a experiência que você tem com relação aos treinos, às provas? Já tem anos de experiência? Tá um tempo parado? Qual que é a experiência que você tem atual? Começando agora, então às vezes não dá para exagerar, não dá para colocar paces tão baixos, com velocidades tão altas por períodos tão longos, tá? E outro que eu acho que é importantíssimo, é que eu acho que aí já entra muito nessa parte de periodização, vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos, que é qual o momento da periodização que você tá para você encaixar determinados paces. Muitas vezes a gente está preparando para uma prova de mountain bike, uma prova de corrida, e a gente quer já chegar num pace, por exemplo, quero correr 10 km para 40 minutos. Então você tem que fazer praticamente um pouco abaixo aí de 4 minutos o quilômetro para conseguir manter a média nesse pace. Então vou tentar fazer 1 km para 4. Então, se você começar a fazer isso no começo da periodização, primeiro que é um alvo muito alto, muito distante, muito longe, porque se você ainda não está, se você está fazendo a 6 minutos o quilômetro, são 2 minutos de diferença, então isso pode ser que te desanime, porque você colocou um alvo muito distante, e você colocou isso no começo da periodização. É um momento ruim de colocar isso, então você tem que colocar frações menores, e então vai depender muito de qual é o momento da periodização, se é uma fase de recuperação, se está numa fase de ataque, se está num bloco de desenvolvimento ou se está num bloco de base. Você precisa entender qual que é o momento para escolher, qual que é a velocidade ideal para você fazer esse pace. E aí, o principal, que acho que é o recheio do bolo, é quanto ao local.
Treino de pace é basicamente para a gente pensar em coisas relacionadas à reta, tá? Não dá pra gente trabalhar, dá pra gente trabalhar treino de pace para entender qual é o seu pace numa subida, mas a subida tem muitas variações, principalmente no trail run, que você vai fazer a subida de montanha que não dá para uma montanha completamente diferente da outra. Às vezes, se você pega na mesma montanha, às vezes tem caminhos diferentes que chegando no mesmo local, você vai passar por altimetrias diferentes. Então não dá para considerar essa informação de pace para subida, a gente não usa. Você vai usar outro parâmetro, que é a potência. Se você usar os strings para você ver a potência que você está correndo, você pode usar a frequência cardíaca ou a percepção de esforço, são outros parâmetros. Não é por pace aqui em relação à subida. Isso aqui é mais para reta, até porque mesmo no trail run tem momentos, tem terrões que você vai fazer estradão de terra que você vai fazer reta. E aí você tem que saber quais são os seus limites nessa reta. Então o que você tem que fazer? Na reta, você entender como funciona. E aí o treino principal nessa reta é por média da frequência cardíaca, média do pace. Não é o pace, você tem que ficar no pace toda hora. No treino que tem reta, vai ter algumas pequenas de 1, 2, 3 de inclinação de variação. Dentro do tempo ou da distância que foi proposta, você vai tentar fazer o pace médio nessa distância. Haverá momentos que você vai estar no pace, haverá momentos que você vai estar um pouquinho abaixo do pace. Na reta você vai tentar voltar a buscar o pace. Na descida você vai passar um pouquinho do pace, tá? Então eu vou trazer até no próximo vídeo quais telas você deve deixar no seu relógio Garmin, Polar, TomTom, aplicativos que você tem no celular para você treinar por pace e outras variações também de treino, e você deixar as telas, informações na tela para você entender o que você tem que fazer. E uma delas já cai a dica aqui, que é fazer o treino por deixar uma tela onde você analisa por pace, qual que é a velocidade média que você está dentro do bloco proposto, beleza? Se gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo aí, compartilha com a galera do Trail Run, da aventura, do mountain bike, pra gente disseminar mais essas informações aí pra galera que quer saber. Beleza? A gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu!